Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo para Frente. Esse é um programa que nós estamos fazendo na nossa campanha, sempre demonstrando como está sendo a nossa semana de campanha, de visitas, e hoje é um programa muito especial. Temos conosco a deputada estadual Ana Campanholo e também que irá conduzir o nosso papo hoje, Kate Gavin, ela que é pastora, jornalista e também uma defensora de tudo aquilo que a gente acredita. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos novamente e espero que esse nosso papo venha trazer muitos bons frutos aqui para nossa cidade. Fê, eu quero agradecer, né, o convite e eu quero dizer que eu me sinto, assim, muito abençoada, privilegiada por estar nessa mesa com vocês, 2 mulheres que fazem a diferença, né, na sua casa, que eu acho que é aí que começa, na sua família, na sua base, e que estendem isso para o seu município e para o seu estado, né. Deputada, gostaria de dar uma saudação. Sim, com certeza. Muito obrigada, Fernanda. Para quem não conhece ainda, a nossa amizade já tem muitos anos. A Fernanda é nossa amiga, nosso braço direito aqui em Concórdia. Fui uma deputada muito bem votada aqui na região oeste. Nós temos um carinho especial pela cidade. Até trouxemos o nosso material para mostrar os recursos que nós já trouxemos para a região oeste. E a Fernanda é uma das pessoas que está sempre em contato com o nosso gabinete para mostrar as prioridades, as demandas, o que precisa de investimento, quais são os problemas, as denúncias que podem ser feitas aqui partindo da região oeste. E também uma satisfação estar aqui com a pastora Kate. Falei aqui nos bastidores, que legal, um programa conduzido só por meninas, né? Autoridades políticas, autoridades também no lar, que é o meu caso, o caso da Fernanda, acredito que da Kate também, Também. autoridades eclesiásticas. Então, muito legal poder estar nessa roda de conversa só com meninas para poder falar de Concórdia, para poder falar de Santa Catarina. Que legal, deputado. Eu gostaria de começar perguntando para você, né? Hoje nós estamos em período eleitoral e uma das perguntas que muitos se fazem é por que determinada pessoa está se lançando a candidatura, por que decidiu entrar na política, e nós gostaríamos de saber qual foi o seu motivo lá em 2018, quando disputou a primeira vez eleições estaduais, né? A minha entrada na política tem muito a ver também com a articulação que a Fernanda está fazendo aqui em Concórdia. Nós temos muito em comum sobre o nosso ingresso, aquilo que nos despertou para a política. Em 2018, eu já tinha 4 anos de militância em favor do programa Escola Sem Partido, que é um programa criado por um procurador do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, pai, preocupado com a educação de sua própria filha. O programa surgiu muitos anos atrás, já faz 10 anos, quando a filha desse procurador teve uma aula que, se não me falha a memória de história, onde a professora comparava Che Guevara, um revolucionário sanguinário, com Jesus Cristo, e com outros ícones da fé católica. O procurador lá de São Paulo, ele era católico, eu não sou evangélica, a Fernanda também, mas ele era católico e achou aquilo uma afronta à fé cristã, uma comparação tão esdrúxula, aliás, tão irresponsável entre um assassino, né, e a fé cristã, que prega o contrário, o absoluto contrário, que é dê a vida pelos outros e não tire a vida dos outros. Então, ali começou um despertar do Dr. Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo, com relação à invasão de militantes no serviço público educacional. Eu passei por uma experiência 2 anos depois, no mesmo 2 anos depois, com um processo que eu movi contra uma professora na universidade, pelo mesmo motivo. Claro, com as devidas proporções, porque um adulto, já quando está na universidade, não é mais tão vulnerável, então não é tão grave a doutrinação que acontece na universidade quanto a que acontece nas escolas. Mas eu movi um processo contra uma professora. Ao longo foram 3 processos que nós enfrentamos na justiça, 2 que eu venci e 1 que ela venceu. Então nós disputamos por muitos anos na justiça esse imbróglio. E em 2016, quando o processo começou, eu fui abraçada pelo programa Escola Sem Partido, né, que se apresentou para ser solidária à minha causa, ao meu problema, e me dar substância também de outros dados e mostrar que isso estava acontecendo em vários lugares, não só comigo. Em 2014 foi o nosso primeiro congresso de combate à doutrinação lá em Brasília, um congresso nacional que reunia escolas particulares e públicas, mas principalmente organizado pela Federação de Escolas Particulares. E de 2014 a 2018 se passaram 4 anos militando e denunciando doutrinação marxista nas universidades e nas escolas, né? Desde o nível mais básico, lá com as pedagogas, até pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, enfim. E depois de muito tempo denunciando isso,
4 anos depois de tanto ativismo, eu fui reconhecida pelo meu eleitor na urna em 2018, obtive 35 mil votos. Posso dizer com certeza que majoritariamente esses votos vieram dessa luta contra a doutrinação nas escolas, assim como essa bandeira também ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, porque também era um assunto que ele falava muito, denunciando o kit gay, denunciando doutrinação marxista, pró-MST, pró-marxismo, pró-Che Guevara. Tudo isso o presidente Bolsonaro denunciava enquanto deputado federal e isso também ajudou a elegê-lo. E, evidentemente, também a onda bolsonarista, que ainda não passou. A cada 2 anos, muitos jornalistas vão para a grande mídia dizer agora a onda passou, agora acabou a onda bolsonarista, agora não tem mais. Mas a gente continua observando isso na urna. Então, em 2018, em 2020, em 2022, na minha reeleição como deputada mais votada da história, a onda Bolsonaro ainda existia e agora ainda existe. Nós fizemos e tivemos acesso a muitas pesquisas feitas nos municípios a respeito do impacto do nome do Bolsonaro ou do partido do Bolsonaro na eleição de um vereador ou de um prefeito. E aproximadamente, em Santa Catarina, 20% da eleição se define por isso. 20% dos eleitores ainda votam só porque é Bolsonaro ou só porque é 22. Isso também nos dá uma garantia de sair um pouco à frente aqui com a Fernanda, nossa candidata a vereadora, porque ela é do 22, porque ela é bolsonarista e porque ela tem essa mesma característica do presidente Bolsonaro, da deputada Ana, da deputada Carol Detoni e tantas outras deputadas, que é a pauta de ir contra a doutrinação marxista que viola os direitos humanos básicos do pai, da mãe e da criança. Até porque essa onda bolsonarista, ela representa muita coisa, né? Abrange, não é um nome apenas, abrange conceitos, valores, lutas, enfim. Inclusive a Fernanda, nesses últimos anos, esteve à frente, né, de muitos movimentos aqui em Concórdia em relação a essa pauta de direita. Esteve à frente de movimentos na rua, na internet, sempre trazendo bastante conteúdo. Fê, agora para você essa pergunta, o que foi que te impulsionou a se candidatar aí para vereadora da nossa cidade? É justamente essa inquietação e esse incômodo, esse desconforto causado por essa, vamos dizer, esse potencial destrutivo da doutrinação, né? E quando você começa a estudar, você começa a ler, você começa a aprender e entender o que está acontecendo a nível de sociedade, começando pelas escolas, mas enraizado nas famílias também, e aí isso avança para outras esferas, você começa a ficar bem indignado. Então, passei a acompanhar, eu sempre tive particularmente um gosto por acompanhar a política. De onde isso vem, eu digo que eu não tinha ninguém na política, da família na política, nem padrinhos políticos. Havia um interesse sempre. Eu costumo dizer que quando você não sabe de onde vem um gosto é porque ele nasceu contigo. Então eu vejo dessa forma. Eu vejo como um chamado também. A gente que acredita mais nisso, como cristãs, eu vejo como um chamado porque somos criados para algumas coisas. Dentre elas, liderar, governar. Né? Então, isso é algo que sempre teve no meu coração e me preparei, então, comecei a acompanhar pessoas que foram minhas referências e continuam sendo, né? A partir das jornadas lá de 2013, depois 2016, quando o impeachment foi em 2016. Sim. Aí 2018, a eleição do Bolsonaro, e aí sim, vinha acompanhar a deputada Ana Campanholo, a Carol, não a conhecia quando votei, né, também, mas valeu muito a pena, e depois ainda fizemos novamente essa campanha. Então, são pessoas que nos inspiram e nos direcionam para aquilo que nós queremos, que são as famílias protegidas, as crianças, principalmente, envolvidas numa rede de proteção, que possam crescer e se desenvolver de forma saudável, física, emocional e intelectualmente, e principalmente o desenvolvimento da nossa cidade dentro da nossa cultura, que é uma cultura conservadora. É uma cultura de famílias, é uma cultura de manter e conservar a tradição. Então, por tudo isso é que eu estou candidata e quero fazer mais, sim, pela nossa cidade. Porque a política, eu acredito que de fato é isso. A causa deve nos mover, né? E não o interesse pessoal, individual, enfim. Exatamente, eu acho que isso, inclusive, destaca a Fernanda com relação a muitos que têm a trajetória política.
Até mesmo no meu caso, eu tinha uma vida bem difícil antes, né? Perseguida de muitas formas, desempregada, muitas vezes demitida por causa dos meus posicionamentos. E a política não apenas me abraçou, como possibilitou uma nova vida para mim. Possibilitou que da condição de perseguida, eu me transformasse uma protagonista da minha própria vida e das bandeiras que eu defendo. Tenho certeza que todos os professores e diretores de escola que me demitiram ou perseguiram no passado, muitos se arrependem, não gostariam de ter visto onde isso me levou. Mas no caso da Fernanda, há algo a se destacar. A Fernanda tem um casamento sólido, bonito, que todo mundo conhece, uma família bem-sucedida, uma família estruturada, uma família com história na cidade, uma vida pessoal organizada, uma profissão reconhecida de talento, onde ela é competentíssima. Tudo isso, a vida dela vai muito bem. Ela não precisaria da política para reforçar nada na sua própria vida. Né? Ela entra na política e é isso que eu acho que destaca a Fernanda com relação a muitos candidatos, e não é demérito você estar lutando, ser perseguido, mas não é o caso da Fernanda, porque ela é uma pessoa que tem uma vida estável, confortável, feliz, eu a conheço a sua família, e que na verdade sacrifica muito do seu próprio conforto em prol de uma causa que ela acredita. E isso é um marco, e isso também diferencia lá na frente o bom e o mau político. Muitas pessoas que entram na política e se tornam más, ou se perdem, se corrompem, o que eu não acredito, né? O ser humano já nasceu corrompido em essência, mas muitas pessoas que se corrompem na trajetória política é porque nunca viram tanto conforto, nunca viram tantas possibilidades, nunca viram tanto poder, e isso não é uma característica da Fernanda. Ela tem acesso a todo tipo de conforto, vida de sucesso, e não só estabilidade também, segurança para viver uma vida inteira fora da política. E se ela está na política, certamente não é em benefício próprio. Isso tem que ser destacado, porque eu acho que é sim uma qualidade e é também um mérito da Fernanda como minha candidata, como nossa candidata, porque olha só, uma pessoa que conseguiu organizar bem a sua vida, que conseguiu chegar longe e ter uma vida exemplar, quer dizer, consegue fazer o mesmo no serviço público. A própria Bíblia diz, a pastora Kate sabe disso, e eu sei que a Fernanda também, que aquele que quiser ser ministro da igreja, arrume primeiro a sua casa. Então, quando você olha para a Fernanda, você vê que ela realmente se preocupa com a educação, porque ela tem filhos. Ela se preocupa com a família, porque a família dela é um exemplo. Aqui em Concórdia, as pessoas os conhecem, pessoas honestas, íntegras. Ela diz que se preocupa com saúde, com educação, porque, de fato, tudo isso tem a ver com a vida dela, e ela tem uma vida bem-sucedida, organizada e séria. E é isso que ela quer levar para dentro da política. Então, é muito legal a gente poder fazer essa comparação quando a pastora Kate pergunta, deputada, como é que foi o seu ingresso na política e como é que foi o da Fernanda? Nós estamos unidas pela mesma pauta, que é a defesa das crianças, mas em situações bastante diferentes. Né? A política foi o único lugar onde eu conseguia fazer algo. A Fernanda tem muito para produzir, já produziu muito, a família dela é um destaque. Então, é somente mais um lugar onde ela vai continuar um excelente trabalho que ela já vem fazendo. Então, é por isso que eu, deputada Ana Campanholo, apoio. Eu sei que o governador Jorginho quer montar um time de vereadores fortes e bons e apoia os nossos candidatos, mas a Fernanda, além de tudo, e eu não acho que as mulheres são melhores do que os homens, mas além de tudo, eu sou presidente do PL Mulher e fico muito feliz de poder ter escolhido a Fernanda, uma mulher, nos municípios. Em cada município que eu passo, Fernanda, eu escolho, quando é possível, quando eu encontro uma boa pessoa para me representar, que seja meu braço direito e que possa ser o meu vereador ou ocupar um lugar no governo, na prefeitura, de alguma forma. E eu tenho que olhar para essas pessoas sem nenhum tipo de preconceito, nem de raça, nem de cor, nem de gênero, nem de sexo, e às vezes são homens e às vezes são mulheres. Às vezes o melhor que eu encontro é um homem, às vezes o melhor que eu encontro é uma mulher. E quando o melhor que eu encontro é uma mulher, eu fico feliz sim, não nego, porque eu sei que a gente vai ter muitas coisas em comum, muitas preocupações em comum e até vivências em comum. A Fernanda tem filhinhos pequenos, né? Um filhinho pequeno eu também tenho, então a gente sabe os desafios e mesmo assim a gente não se vitimiza por isso. Então eu fico muito feliz de não só poder participar desse podcast para falar um pouco da nossa vida na política, da nossa trajetória, mas para poder reforçar o meu apoio a Fernanda como a minha candidata em Concórdia. Eu olhei para Concórdia e esse é o melhor nome que eu considero na cidade, não só eu, como outros apoios que a Fernanda tem, como a deputada Carol, e é por isso que nós a apoiamos e realmente, sem medo, pedimos voto para Fernanda Dito.
Certo, deputada. Uma coisa em comum é que vocês compreenderam a política, a importância da política. E eu acho que isso seria importante uma explicação para quem nos escuta, para quem nos assiste, porque é uma máxima que diz: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. Aí eu pensando sobre isso hoje, eu pensei, bom, quantos não gostam de cozinhar, né? Mas precisa cozinhar porque fala de uma necessidade. É uma sobrevivência. E, claro, um pouco distante as realidades, mas a política não deixa de ser uma necessidade para o cidadão e não deixa de ser uma sobrevivência para o cidadão, né? Então, eu acho que a questão não é tanto gostar, mas sim entender e saber se movimentar nessa área que todos nós estamos inseridos, querendo ou não. Deputada, por que a política é importante? Bom, a gente poderia responder porque a política é importante para várias classes sociais, né? Para os pobres, para os ricos, para os professores, para os caminhoneiros, para os mecânicos, para os empresários. Mas a importância da política, principalmente para os cristãos, é porque a atividade religiosa, embora muitos queiram digam, né, e de fato, o Estado é laico e religião não tem nada a ver com política, embora as pessoas repitam isso, para quem é cristão, principalmente, a política tem um papel fundamental, porque a religião e a política sempre se entrecruzam. Na definição do que é certo e do que é errado, na definição do que é moral ou não, do que vai para a lei ou não, tudo isso são questões, primeiramente teológicas, depois filosóficas e depois políticas. E não adianta fugir disso, porque a política e a religião estão imbricadas desde a história da humanidade. Se você olhar no passado, quando os reis, os monarcas, os imperadores, os faraós governavam o mundo, todos eles governavam com legitimidade divina. O faraó dizia ser a própria reencarnação de algum deus, né? A política se fazia na Grécia, a cidade em Atenas, a cidade dos filósofos, em Esparta, em toda a Grécia, de onde vêm os grandes filósofos, né? O fundamento da ciência moderna, da ciência ocidental. Lá também se ordenava a vida pública com base nas festas religiosas. Quando você olha para Israel, não se tem dúvida, né, que Deus está ordenando absolutamente tudo ali. E os povos que não tinham Deus, Jeová, o nosso Deus cristão, como guia, tinham outros deuses. Cada povo ao redor de Israel servia algum deus, né? Então, essa diferenciação e separação entre Estado e Igreja é algo muito moderno, que foi realizado por pensadores, por iluministas, por filósofos, de uma certa forma, formalmente, né, dá para dizer que teoricamente, mas quando você fala com as pessoas, você anda na rua, você convive com políticos, todos nós ainda estamos tomando as nossas decisões com base na religião e no nosso espectro político. E por isso é tão comum encontrar cristãos de direita e tão comum encontrar ateus ou relativistas de esquerda. Então, não tem como negar que religião e política têm muito a ver, e isso é bem importante, porque a política vai avançando o terreno que antes era da religião, ou a religião vai avançando o terreno que antes era da política. Não existem espaços vazios. Então, quando a religião não fala, não toca em determinado tema ou não luta por uma temática, os políticos, que em geral não são as melhores pessoas do mundo, porque em geral nós não somos bons, né? O homem é pecador em essência, mas vai haver essa disputa de espaço. Um exemplo muito claro foi o México. No México aconteceu a Guerra dos Cristeiros há quase 100 anos atrás, porque o grande líder, né, do México, a autoridade máxima do México, começou a aprovar legislações ditas liberais, depois legislações anticlericais. Ele começou a fechar igrejas, perseguir padres, e como a população religiosa não se insurgia politicamente, porque é recente a organização das igrejas como movimento social para reagir a uma atividade política, é recente. Por muito tempo se dizia que as igrejas não deviam se meter em política, que política é coisa do diabo, enfim. As igrejas deixaram, a igreja católica e protestante, de ocupar certos espaços políticos, isso aconteceu no México. E quando o povo mexicano se deu conta, bispos estavam sendo mortos, igrejas estavam sendo queimadas, presos, perseguidos. E, infelizmente, os mexicanos conseguiram se livrar disso por um meio infeliz, que foi pegando em armas. Então, literalmente, os católicos tiveram que se armar mesmo, pegar espingarda, pegar arma nas mãos e começar a Guerra dos Cristeiros, um fenômeno histórico muito interessante de ser estudado.
Por que os cristãos tiveram que pegar em armas contra o governo? Porque a política foi avançando sem que a igreja se organizasse. Então, a política é fundamental para todos. Ela define os impostos que pagamos, o quanto nós somos donos da nossa própria propriedade, porque se pagamos impostos altíssimos, somos menos donos, não é? O quanto nós somos donos da nossa propriedade, o quanto nós podemos opinar sobre um assunto, se temos liberdade de expressão, de crença, de religião, quem educa nossos filhos, como educa nossos filhos, no que podemos trabalhar, no que não podemos trabalhar, o que podemos dizer ou acreditar. Então a política define tudo, mas principalmente para nós que somos cristãos, a política pode simplesmente cercear o exercício da nossa própria fé. E a nossa fé, no caso cristão, é uma fé exercida pelo meio da palavra. Quando Jesus Cristo chamou os apóstolos, ele disse: ide por todo mundo e falai, as pessoas falar. Então, Jesus chamou os cristãos para falarem coisas. E os cristãos saíram a falar, falar, falar. E depois ele disse: vocês serão minhas testemunhas, aquele que crer e com a boca confessar. Então, a nossa religião é uma religião muito vinculada ao direito de falar sobre o que acreditamos. E quando o Estado cerceia o nosso direito de liberdade de crença, de objeção de consciência, ele está nos impedindo de falar. Quando ele nos impede de falar determinadas coisas, ele nos impede de ter a nossa religião. Então, é o fim da liberdade religiosa. Então, embora a política seja importante para todos os setores produtivos, para todas as classes sociais, para todas as idades, você que é cristão está nos ouvindo, que mora aqui em Concórdia, a política é absolutamente fundamental para a nossa vida como cristãos. Mais um motivo pelo qual a gente escolheu a Fernanda Dilda, que é uma mulher que realmente vive a fé cristã, né, que não faz isso só na política, como a gente tem visto alguns políticos fazer em época de campanha. E, deputada, a Bíblia também fala que uma casa que está dividida, ela não subsistirá, né? E hoje eu vi o Nicolas Ferreira falando que muitas vezes nós nos engajamos contra quem nós estamos. Mas, em contrapartida, a gente perde força a favor de quem estamos, né? Então, eu acho que essa explicação é muito importante para nós cristãos, ter essa visão, né? Porque talvez a gente pode pensar que a política é só sobre aquilo que necessitamos como município, como estado, como nação, mas a política vai além daquilo que necessitamos, é também naquilo que cremos, os nossos valores e os nossos princípios, né? No Brasil, a gente tem vivido ondas políticas, eu posso dizer assim, e talvez os últimos tempos podem ter causado uma certa desesperança, né, em tudo que a gente tem acompanhado. Talvez levaram a muitos que acreditaram há 4 anos, 6 anos atrás, hoje estarem talvez um pouco desacreditados da política, né, disso que sempre fez parte da nossa vida. Fernanda, o que você teria para dizer em relação a isso? Até porque hoje eu vi outra frase que dizia assim, quem perde lutando se levanta novamente, mas quem perde e de forma mansa se entregando não volta a se levantar, né? Então, acho que é importante a gente saber como a gente está perdendo, porque a possibilidade e a visão é de se levantar, né? Com certeza. Quando você diz perdendo espaços, né? Perdendo espaços como mulheres, Sim. às vezes como cristãos, como pessoas conservadoras. Mas eu vi nessas últimas 2 semanas, conversando com as pessoas, andando pela cidade muito, e principalmente jovens dizendo assim: eu vou votar em branco, né? Eu vou votar em branco, eu não tenho nenhum motivo para escolher alguém para me representar. Justamente por esses exemplos que a gente, por esses, isso que a gente, isso que tem acontecido, esses acontecimentos. No entanto, aquilo que a deputada Ana sempre fala é que não existem cadeiras desocupadas. Eu acredito que essa é uma frase-chave. Na política não existem cadeiras desocupadas, assim como muitos outros lugares de poder. Então, uma pessoa que se omite e que pensa que pela política não se resolve mais nada, é justamente esse que perde para nunca mais se levantar. É esse que desiste para nunca mais se levantar. Infelizmente, eu digo isso que no âmbito de pessoas mais jovens que eu vejo. Então, falando com os jovens, nós somos jovens. Então, eles ainda não, quem sabe, não construíram suas famílias, não tiveram seus filhos. E isso é um fator decisivo. E também conversei com outros, com empresários, por exemplo, que sempre falavam assim, bom, eu nunca me envolvi muito, empresário jovem, né? Nunca me envolvi muito, nunca
dei tanta atenção, ia lá, só votava, mas não acompanhava. A partir do momento que o meu filho nasceu, a minha visão mudou. Hoje eu já acompanho, eu já quero saber quem que vai entrar, o que está fazendo, para que estão servindo esses mandatos. Por causa de um filho. Ou seja, já é o futuro, já é a próxima geração, é a descendência. Então eu penso que quanto mais responsabilidades e quanto mais consciência de vida nós temos, mais nós nos importamos com a política. Certo. Então, em resumo, é isso que eu Quanto mais vejo. dimensão do passado e da extensão do futuro, a Isso. gente mais se preocupa. Isso acontece também com os direitos básicos, como o direito à propriedade privada. A esquerda sabe que um dos fundamentos do acúmulo de capital, do acúmulo da propriedade privada, por que você não pega todo o seu dinheiro e torra em viagens por aí? É porque você quer deixar uma herança para os seus filhos. Então a esquerda sempre combateu, desde o século XIX, com as obras, até uma obra póstuma do Karl Marx, publicada pelo Engels. O Karl Marx fez uns rabiscos e morreu, e Engels publicou um livro chamado A Origem da Família da Propriedade do Estado, e nesse livro ele fala justamente sobre isso, como estão conectados o capitalismo, o cúmulo de propriedade, a origem da propriedade privada e da nossa descendência. As feministas até falam aí que talvez no passado tenha existido sociedades matriarcais onde as mulheres coordenavam, mas a história da humanidade é uma história patriarcal. Os homens sempre foram a autoridade das famílias e ficaram responsáveis pelo patrimônio, né? E as mulheres pelo matrimônio. E esse acúmulo de capital existe desde o momento em que o primeiro homem teve certeza de que o filho de uma mulher era dele e não de alguma outra pessoa da tribo. Então, esse filho aqui é meu. Tô vendo nos olhinhos dele, ele tem meu cabelo, a minha cor, tem meu jeito, essa criança é minha. Então, essas 10 ovelhinhas que eu tenho, eu não quero que as roubem. E aí o homem colocou o primeiro cercadinho ao redor das suas ovelhas, o primeiro cercado ao redor da sua plantação, porque eu que plantei essas maçãs, eu quero colhê-las. E eu quero que depois que eu morrer, esse filho que eu sei, que eu tenho certeza que é meu, colha essas maçãs também. E para que ele não tenha que arar essa terra toda sozinho, já vou deixar o terreno um pouco desbravado. E assim sucessivamente, uma geração vai tentando preparar ou acumular para a próxima. Então, Karl Marx, não existem pessoas que consigam afetar tão brutalmente a psique humana ou a organização social sem que elas tenham sido, de certa forma, gênios, né? Então, Karl Marx, Freud, Darwin, eles tinham uma certa genialidade, ou seja, a capacidade de inventar, criar coisas, desenvolver teorias, e Karl Marx foi realmente um gênio ao colocar as coisas dessa forma. Ele fez isso para denunciar, ele odiava, né, a família, que ele chamava de família burguesa, mas enfim, a família tradicional, porque dela adivinha o acúmulo de coisas. Por isso a Fernanda acumula coisas para deixar para o filho dela. Eu trabalho mais do que deveria, porque ou poderia, ou que necessitaria, porque eu quero que meu filho tenha um pouco mais de conforto, e assim todo mundo faz. Então eles muito bem identificaram uma certa relação entre o trabalho, a responsabilidade, a preocupação com o futuro e a nossa descendência. Eles identificaram isso para falar mal, mas nós podemos identificar para preservar. De fato, quando nasce uma criança, achei muito legal isso que você falou, Fernanda, nasce também o pai e a mãe, e um senso de responsabilidade. E por isso é tão grave na nossa sociedade nós termos situações como, por exemplo, a gravidez precoce, fora da idade correta, a gravidez que às vezes acontece sem a presença da figura masculina para dar o suporte para essa mãe, ou uma gestante muito nova, abandonada, sem assistência. Tudo isso é muito grave, porque esse bebê que nasce deveria trazer para os adultos que ficam responsáveis por ele, ou que o conceberam, ou que estão envolvidos no seu processo, um senso de responsabilidade que obriga essa pessoa a ter maturidade. E por isso é tão comum a gente ver que na esquerda os jovens se multiplicam, né? Os jovens, eles são maioria entre o pensamento de esquerda. Aliás, é próprio do pensamento de esquerda, é próprio da concepção do espectro de esquerda, considerar o jovem, o novo, como algo superior ao tradicional e ao que já foi experimentado. É por isso que o jovem, ele é tão revolucionário, né? E muitas pessoas que depois se tornaram conservadoras, na juventude foram revolucionárias. O grande escritor Jorge Amado, um dos maiores nomes da literatura brasileira,
era um jovem revolucionário, depois deixou de ser. O próprio Olavo de Carvalho, até Uhum. 1994, acreditava no Lula, né? Existem outros escritores, como Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do Brasil, também. Ele até se definia como um ex-covarde. Quando eu era de esquerda, eu era covarde, agora eu sou um ex-covarde, sou um reacionário, ele dizia. Então, de fato, a maturidade faz com que a pessoa tenda a se tornar conservadora ou de direita. Por isso que as pessoas, às vezes o jovem de esquerda nos xinga, né? Parece um Sim. velho. Sim, porque o velho tem patrimônio acumulado pelo qual lutar, filhos e netos com os quais se preocupar e experiência de vida para regular suas decisões. Então, de fato, é um orgulho ser chamado de velho. Às vezes as pessoas falam assim, deputada, senhora, tal coisa. E é nosso ímpeto dizer assim, não precisa me chamar de senhora, né? Brincadeira, a gente fala assim, mas é um elogio ser chamado de senhora. Perguntaram uma vez ao Nelson Rodrigues, você tem algum conselho para dar aos jovens? E ele disse, sim, envelheçam. Então, é muito legal ver que a Fernanda, todas nós aqui somos jovens, espero que o público esteja percebendo a nossa jovialidade. Mas é lógico que nós somos jovens, mas com a consciência que o futuro e que nós não buscamos ser sempre jovens. Assim como nós não educamos um filho para ele ser sempre criança. Então, o foco da educação de um filho não é a sua infância, é a sua vida adulta. Por isso a gente manda ele devolver um brinquedo que ele pegou do amigo. Porque mesmo que ele não tenha roubado esse brinquedo, porque ele de fato nem sabe o que é isso, nós estamos educando para que no futuro ele seja algo. Então, nós temos que ter em mente também esse futuro, o futuro que nós queremos para nós, para os nossos filhos e para a concórdia, né? Então, nós estamos aqui falando sobre uma eleição para vereador e muitos podem pensar que, na verdade, os grandes temas se decidem lá no Congresso. É lá no Congresso que estão as pautas do aborto, do armamento. Mas é aqui que é no município que as pessoas vivem, pagam seus tributos, trabalham e fazem política. A política prática e partidária, nas executivas dos partidos, nos sindicatos, nas associações, na Câmara de Vereadores se decide o Plano Municipal de Educação, que define o futuro das crianças, se definem pontos estratégicos da infraestrutura, do plano diretor da cidade, até onde seu carro vai trafegar. Então, mesmo que a gente seja muito conservador e olhe muito para Brasília, é determinante nós elegermos agora vereadores que consigam dar suporte e ser a base do pensamento dos deputados federais e, quem sabe, de um presidente mais conservador. Todos aqui são bolsonaristas, eu acho, quem está nos assistindo e mais um motivo para voltar na Fernanda Dilda é o fato dela ter sempre sido leal aos princípios que o Bolsonaro sempre defendeu, mas não conseguimos fazer do presidente Bolsonaro um presidente mais perene, com projetos de governo mais duradouros, justamente porque faltava para ele a base, que eram os vereadores e líderes partidários. Essa era a minha próxima pergunta. Qual é a importância de uma eleição municipal? Porque nós temos essa visão realmente do longe, né? Do distante, vamos pensar no estado, vamos pensar no país e, de repente, não pensar tanto no município, porque parece não ser assim tão relevante. Agora, no município, acontece algo que talvez no estado, na nação, não aconteça, né? Há uma relação muito próxima entre candidato e eleitor. Então, assim, tá no meu bairro, no meu trabalho, enfim. E essa relação pode prejudicar a real importância dessa eleição, porque talvez pode ocorrer uma troca de valores ali, né? Eu não vou votar em você para te ajudar, eu vou votar em você para que você contribua com o todo, não apenas com o meu interesse. Mas, Fernanda, você acha que qual é a importância, primeiro, dessa eleição municipal e se essa relação pode deixar um pouco nebuloso assim, a visão em relação ao verdadeiro propósito de uma eleição e de um voto? É aquilo que a deputada Ana antecipou sobre a importância da eleição municipal, é que nós, quando você se pede onde é que você mora, você não diz no Brasil, né? Onde é que você mora? Santa Catarina. Às vezes até você fala se está fora, em outro estado. Agora, regra geral, não, eu moro em Concórdia, eu moro na rua tal, eu moro no bairro tal, na comunidade tal, na cidade, no interior. E nós vivemos aqui no município. E eu acredito que, formando essas bases, nós podemos ter efetividade naquilo que a gente acredita, né, como pautas maiores. Mas é importante que para fins de escolha, que eu acredito que esse é o ponto da pergunta,
qual seria o melhor filtro a se fazer para fins de escolha de candidato, né? Eu, quando estou em visitas, é claro que as pessoas me conhecem como uma candidata da direita, do Bolsonaro, da Ana, da Carol, do PL, tudo isso, cristã. Mas às vezes tem essa, mas eu tenho meu amigo, meu parente, meu vizinho, meu colega de trabalho, o cara gente boa, isso tudo é importante. E eu sempre falo. Mas existem alguns filtros para você ter depois um resultado, uma efetividade no serviço público. Esse é um processo seletivo. Eu falo bem claramente para as pessoas. Esse é igual você contratar alguém para a tua empresa, ou se você trabalha numa empresa, você foi contratado através de um processo seletivo. E nele não se avaliou se você era amigo do teu chefe, amigo do teu colega de trabalho, se você morava perto ou morava longe da empresa. Né? Se você é querido se ou você não. é querido, se você é gente boa ou não. Honesto, ok, né? Acho que tem é básico. Mas sim, olhou critérios também de qualificação. E claro, a gente não está querendo aqui ser um tecnocrata, como Não, dizem. ainda bem que não. Mas é importante, são aspectos, é um dos filtros. Falamos de valores, falamos de tudo. Mas um dos filtros. A pessoa vai ter capacidade para o exercício desse cargo? Sim, realmente, de fato. A gente já passou por muitas experiências, Fernanda, ali na Assembleia Legislativa, a desqualificação, desculpa, a falta de qualificação de um assessor ou de um deputado causar um grande problema estadual, né? Uma proposta de lei equivocada. Isso pode acontecer com qualquer um, não quero diminuir nenhum deputado nem nada, mas a gente teve uma vez uma discussão na Assembleia Legislativa porque um deputado apresentou uma moção de repúdio à imparcialidade do STF. Claro que não foi o deputado que fez, né? Foi a sua equipe. Mas olha que interessante. Ele não soube usar a palavra imparcial, porque a nota deveria ser de repúdio à parcialidade, não imparcialidade. Ou seja, uma falta de vocabulário adequado pode prejudicar todo o projeto de lei. Não fazia mais sentido votar aquela moção, né? De reprovação ao STF, no caso, que se discutia naquele momento. Outras coisas podem acontecer também semelhantemente quando você não conhece a profissão do médico ou as suas atribuições, desconhece a profissão e as limitações, por exemplo, do fisioterapeuta, do dentista, do odontologista, do engenheiro e do arquiteto, e você vai lá e propõe uma regra, um regimento que deveria beneficiar uma categoria, mas por desconhecimento seu, prejudica outras 3 ou 4 categorias. Elas vão ir no seu gabinete, vão cobrar uma resposta, e quem sabe, se essas categorias não tiverem o lobby suficiente para cobrar, você pode conseguir aprovar um projeto que é benéfico por defeitos de técnica, porque a pessoa realmente não sabe ler bem, não interpreta bem um texto, não consegue. Então, assim, de fato, a Fernanda tem razão, e uma das coisas que conta em favor dela é que ela conhece um pouco de direito, eu diria um pouco para ser modesta, mas eu sei que ela conhece bastante de direito, que tem justamente a ver com lei, né? E o que um legislador vai fazer aqui no município de Concórdia é elaborar leis, e conhecer as que já existem pode ser fundamental. Outra coisa que acontece na Assembleia Legislativa muito é propor uma lei que já existe. Uma lei que já está no Congresso, já foi definida pelo Congresso, e que ou se torna repetitiva, ou obsoleta, ou contraria uma lei anterior. Temos um índice de que no Brasil aproximadamente 80% das leis são inconstitucionais. Então, quer dizer, trabalho sem objetivo nenhum. Aprovei X números de projetos, mas o quanto isso é relevante para a sociedade? Não seria melhor revogar muita coisa que está acabando com a sociedade? Revogar, ao invés de propor milhares de projetos, revogar muita coisa ruim e péssima. Estão atrapalhando a vida do empresário, estão prejudicando as crianças, estão acabando com a economia do estado, da cidade, no nosso caso. Sem contar, e aí, agora, saindo dessa parte da técnica, deputada, uma coisa importante que eu acredito, hoje nós temos concentrado muito recurso em Brasília. A gente sempre ouve, o estado de Santa Catarina produz 100 e recebe de volta 10, 20, 30. Isso quando não fica 100, né? E para os municípios, além do vereador legislar, que a gente sabe, fiscalizar o executivo, tem essa questão de ter um bom relacionamento, um bom acesso com
parlamentares estaduais, parlamentares federais, também para ser vamos dizer, um meio de que o município possa receber facilitador para que o município receba mais recursos. Procede isso, porque às vezes as pessoas pensam, tá, o que importa ter ao seu lado um parlamentar estadual ou um parlamentar federal? Eu sei. Realmente na disputa partidária também tem muito ciúme, né? Que um vereador conseguiu o apoio de determinados políticos e o outro não. É que construir relacionamento também é uma parte importante da política. Então, organizar a sua campanha, saber, eu vou me lançar candidato no ano que vem, então eu vou desde este ano construir amizade com os políticos certos. Eu vou procurá-los em Brasília, em Florianópolis, e depois escolher esse parlamentar, saber quem você escolheu, ser escolhido por ele. A política, de fato, é relacionamento em muitos sentidos. Então, essa é uma habilidade, sim, e deve contar a favor. A Fernanda tem o apoio meu como deputada estadual, e nesse mapinha que a gente trouxe para cá, tem os R$200 mil que a gente já mandou para a Concórdia, por meio da Fernanda, através da articulação dela. E, além disso, nós temos também a deputada federal que apoia a Fernanda. E isso é importante porque ela conseguiu construir, ao longo dos últimos anos, a amizade com uma parlamentar estadual e uma federal. Para isso é necessário ter idoneidade, trabalho. Então, tudo isso conta a favor. Tudo que nós falamos aqui. O fato da Fernanda ter formação em direito é importante. Estudar, gostar dessa área, conhecer nessa área é importante. É um saber técnico que conta a favor dela. O fato dela ter relacionamento também conta a favor dela. Afinal, política tem a ver com network e relacionamento. E a Fernanda, de fato, tem o apoio de uma deputada estadual e de uma deputada federal. O fato dela ter a vida pessoal organizada, ordenada e exemplar também demonstra que o que ela consegue fazer na sua própria vida, ela pode fazer na gestão pública, além de que os deputados estaduais e federais que a apoiam podem sim enviar recursos por meio dela, podem ter um olhar mais carinhoso para a cidade. E, de fato, a gente já tem feito isso. Além disso, outra coisa importante, além de escolher a nossa vereadora Fernanda Dilda, é escolher o prefeito da cidade. E a gente está aqui para mais uma vez reforçar o apoio ao candidato Massoco, que é meu colega, deputado Massoco, esteve comigo nos últimos 2 anos lá na Assembleia Legislativa, foi líder do governo, juntos nós votamos muitos projetos, é um cara que você combina, ele, vamos fazer isso aqui, Massoco, ele cumpre o acordo, tem palavra. Então, em muitos momentos ele defendeu o governador Jorginho de ataques infundados, de ataques injustos, ele dedicou tempo da sua vida para ser o nosso líder do governo, e agora ele também se propõe a ser o nosso prefeito de Concórdia, e do time 22, e principalmente aqui, isso é muito importante, porque o Massoco está enfrentando a esquerda. Declaradamente, em alguns lugares que nós temos bons prefeitos, o governador Jorginho trabalhou para lançar quase 200 prefeitos e vice-prefeitos aqui em Santa Catarina. Mas em algumas cidades, esses nossos prefeitos estão enfrentando alguém de centro-direita, alguém de centro, mas aqui em Concórdia nós estamos falando de uma disputa ideológica muito real entre a turma da esquerda, do presidente Lula, que foi descondenado, e a turma da direita, né? A turma conservadora, cristã do bem. Então, assim como o voto na Fernanda Dilda é fundamental para uma Câmara de Vereadores qualificada, o voto no Massoco é importante para um prefeito que conhece e ama essa cidade. Se vocês soubessem, por exemplo, como é bom ser deputado estadual, como Florianópolis é uma cidade cosmopolita, uma cidade gigante, assim, linda, maravilhosa, que tem tudo. Como é bom estar em Florianópolis, como é bom ser deputado estadual, o deputado tem muito recurso, o deputado tem muito acesso. Voltar aqui para a Concórdia, para se lançar candidato a prefeito, mesmo com um mandato assegurado. Verdade. É uma prova de amor por Concórdia e por qualquer município. Qualquer deputado que sai lá da Assembleia Legislativa para defender a sua cadeira de prefeito, está fazendo um gesto de amor, de retorno às suas raízes, e nós devemos reconhecer isso no nosso candidato a prefeito Massoco e lutar no dia 6 de outubro para eleger 22 prefeito e a Fernanda Dilda, nossa vereadora, que ela ainda não falou o número dela. 22 1 2 3. Não tem como errar, muito fácil. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. 22 1 2 3, é isso aí. Fernanda, quais são as frentes, as pautas que a deputada Ana executa e que você se espelha, se inspira e tem a intenção de reproduzir no nosso município, de trazer para cá essas ideias, essas pautas? Bem, sem dúvida alguma, essa questão da não interferência do Estado nas famílias,
né, da não doutrinação nas escolas, a proteção das crianças Então, de âmbito geral. vamos traduzir um pouco isso aqui. Isso aqui quer dizer impedir que o governo Isso, usurpe a autoridade da família sobre o exato. seu filho, da autoridade dos pais sobre o seu filho, seja na Sim, escola, seja na decisão em relação a qualquer área da sua vida. Impedir que isso aconteça. exato, porque inclusive, com base na lei aprovada, que veio da deputada Ana Campanholo, o projeto e se tornou lei ano passado, Isso. contra a violência institucional, que é Exatamente. justamente isso. O que acontece? Nós precisamos fortalecer isso agora nas escolas, mas trazer também em âmbito municipal, né? Certo. Porque quem disse que o tema política tem que sair do âmbito familiar e tem que ir para as mãos da escola? É claro que os debates têm que acontecer, mas de que forma? Não Não direcionamento direcionamento. dos que é- alunos contra seus próprios pais. Exato, que é o que mais a gente vê. Uhum, Então, o tema política também faz parte do berço familiar. uhum. Certo. Sexualidade, Exato. moral, religião, política. Aliás, o Brasil é signatário de acordos supraconstitucionais internacionais, e a Fernanda sabe disso, que ela é advogada, que estão acima da Constituição, que revelam e reconhecem a primazia da família com relação à escolha do gênero de educação que seus filhos vão receber e com relação à educação moral. E isso, obviamente, inclui educação política. O que nós estamos vendo, acompanhando hoje, é os pais saírem para trabalhar, para ganhar seu sustento, para construir patrimônio para as crianças, confiarem que elas estão 4, 8 horas na mão do Estado e elas voltarem aos 15, 16 anos contra seus próprios pais, com visões políticas, morais e religiosas adversas de suas próprias famílias. E por mais que eu construa um imenso patrimônio para o meu filho, não me adianta de nada se eu tiver dentro da minha casa um inimigo dos meus princípios. Quer dizer que eu estou trabalhando, construindo patrimônio, construindo uma vida melhor para alguém que a partir deste momento vai defender o exato oposto do que eu acredito. É como se a próxima geração fosse a adversária da anterior. Isso é uma violação tremenda dos direitos humanos e a Fernanda falou muito bem. Nós aprovamos um projeto de lei sancionado pelo governador que combate a violência institucional nas escolas contra crianças e adolescentes, mas o projeto é válido nas escolas do âmbito estadual. E nós precisamos reforçar essa medida nos municípios e a Fernanda já se comprometeu em protocolar esse projeto na Câmara de Vereadores se for eleita vereadora. Certamente. Deputada e Fernanda, numa cidade no Porto de Concórdia, nós temos a impressão de que tudo que acontece é de conhecimento de todos, né? Então, assim, talvez muitos podem ter a impressão, não, isso não acontece em Concórdia, porque aqui nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Isso é real quando nós falamos de decisões governamentais ou é de fundamental importância nós temos alguém nesse âmbito que seja os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos princípios, os nossos valores? Exatamente isso. Na verdade, o que acontece nos bastidores não vem a público. E eu digo nos bastidores, mas nem é tanto, porque você pode acessar o portal de transparência, você pode ter acesso à tramitação de projetos. Hoje, mas eu pergunto quem faz isso? O cidadão está trabalhando o dia todo. Aí, chega em casa, aí tem os filhos, tem todas as tarefas da casa, muitas vezes. São 3 turnos. E ele não vai tirar o seu tempo para olhar o diário oficial do município, o portal da transparência. É uma função do vereador fazer isso e dizer, gente, olha, o que está acontecendo aqui é isso. Isso eu tenho feito sem ser por justamente gostar de acompanhar o que de fato está acontecendo. Então, é um compromisso nosso de trazer a público, sim, a verdade para as pessoas, para que o cidadão esteja bem informado. Furar essa bolha de dizer, não, daqui para dentro, na Câmara, o que acontece não sai, daqui para dentro o que acontece na Prefeitura não sai, não. É público, é de direito de todos saber o que está acontecendo. É por isso que é tão importante o nosso voto ser em quem
nós vemos como um representante, que vai ser os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que foi o que aconteceu comigo há 2 anos atrás, quando votei na deputada Ana. Obrigada. Não conhecia ela e ela muito menos eu, né? Mas o que foi que dirigiu o meu voto? Porque ela me representou lá de uma forma que ela nem sabe, né? Mas em Santa Catarina aconteceu um caso que foi terrível, né? Na questão de um assassinato, a gente não pode falar nem de aborto. De um bebê, agora não vou me lembrar de quantas semanas, mas eu sei que quando foi divulgado que havia acontecido o assassinato, né, eu fiquei chocada, fiquei triste, fiquei, enfim, desolada. E me senti representada na deputada que levantou uma CPI do aborto, porque tudo é importante, mas se a gente não zelar pela vida, nada vale, né? Então aquilo ali definiu o meu voto. Não a conhecia, não me conhecia, mas representava os meus valores, os meus pensamentos. E com certeza os perto de 200 mil eleitores também não conhecem, não têm essa proximidade, né? E na Esse Fernanda... privilégio Mas de com o ter ela vereador é perto. possível Mas ter com o vereador, Exatamente, exatamente. E que representa valores, princípios, enfim, tudo isso, né? Eu quero fazer uma última pergunta, talvez. Por que não é contraditório 2 mulheres antifeministas, certo? Com certeza. Conservadoras, cristãs, se lançarem à política? Porque a gente pode ter a ideia de que uma mulher conservadora é aquela que está limitada a determinadas coisas. E aqui nós temos 2 mulheres conservadoras, cristãs, antifeministas, e que estão se lançando está se lançando e está deputada, né? Olha, a esquerda, ela é muito esperta em tomar conta, em usurpar, em sequestrar biografias e pautas. E também em sequestrar virtudes. Por exemplo, combater a violência contra a mulher, combater a discriminação. Isso é uma virtude que todo mundo faz e só doidos não fazem, né? Então, isso não é verdade que precisamos do movimento feminista para isso. Estupro, violência sempre foram combatidos pelos mais diversos movimentos ao longo da história, inclusive pelo cristianismo e nunca mais do que pelo cristianismo. É o movimento que mais combate esse tipo de coisa, opressão e violência infundada. Então, o movimento feminista sequestra muito as pautas. Ele sequestrou a pauta da defesa da mulher, como se somente eles pudessem fazer isso e quem não é feminista não defende a mulher. E que eles tivessem garantido, por exemplo, o acesso da mulher a pontos de poder ou a pontos de gestão, que isso é absolutamente mentiroso, é um absurdo isso. E nós precisamos desconstruir isso. Por quê? Senão nós estaremos sempre elegendo mulheres feministas que defendem a destruição da família tradicional, da monogamia, de todos os valores tradicionais da fé cristã. E por que é importante desconstruir? A Bíblia a Bíblia é um livro de história, um livro histórico, um dos mais antigos da história da humanidade. Um livro que tem crônicas de reis, um livro que tem narrativas de números, dados, estatísticas, índices, tudo sobre a história de povos antigos. É um dos livros mais importantes para estudar a história antiga do mundo. E história antiga é o primeiro período histórico, né, da divisão europeia das fases históricas. A Bíblia tem uma juíza chamada Débora, que foi considerada a primeira juíza de toda a narrativa do livro de Juízes, sobre quem não se fala defeitos. Se você olhar lá Sansão ou qualquer outro juiz, tem uma lista de defeitos. Ah, ele fez isso, fez aquilo. Não, era mulher. Brincadeira. Quando você olha lá o livro de Juízes, no capítulo 4, tem a história de Débora em verso e em prosa. Nas 2 versões não se fala sobre nenhum erro, corrupção ou defeito grave da administração de Débora como juiz. Ela é elogiada do início ao fim. E mesmo durante o seu governo, uma dona de casa chamada Jael conseguiu vencer um general adversário. Então, não só Débora ocupava um lugar importantíssimo de poder, um lugar mais alto de poder em Israel, como também no seu governo, uma mulher, uma simples dona de casa, foi quem derrotou o general inimigo. Além disso, a Bíblia também fala sobre Esther, um dos livros que mais fala sobre política. Na verdade, o livro que mais fala sobre política na Bíblia inteira, o livro de Esther, é um livro que sequer menciona a palavra Deus, é um livro estritamente político. Tem o nome de uma mulher, porque o povo de Israel foi salvo do que seria provavelmente o primeiro holocausto por uma rainha. E isso só falando da história da Bíblia, mas a gente poderia falar da história no geral também. Por exemplo, o Brasil teve sua primeira deputada federal, foi Carlota Pereira Queiroz. Carlota Pereira Queiroz era completamente antifeminista. Ela foi eleita pelos católicos e foi eleita também pelos empresários, pessoas do seu ramo, né? Ela não contou com o apoio das feministas para se eleger,
trocou várias cartas com Berta Lutz, que era uma política feminista da época. Elas não se entendiam, elas discordavam sobre tudo. E as pessoas não falam sobre Carlota Pereira de Queiroz, elas falam sobre Berta Lutz, sobre Nízia Floresta e não falam sobre ela. Mas ela é que foi a primeira mulher antifeminista, a primeira deputada eleita. Aqui em Santa Catarina, nós temos a primeira negra eleita na história do Brasil, Antonieta de Barros, outra mulher que não só era mulher, mas também negra, considerada duas minorias, e que também era antifeminista. Por 3 vezes ela deu declarações afirmando que não era feminista. Isso está na biografia escrita por uma feminista, por uma esquerdista que teve que se curvar e admitir que nossa primeira deputada negra não era feminista. A primeira mulher também a ser primeira-ministra do Reino Unido, da Inglaterra, Margaret Thatcher, tem uma das frases mais famosas dela que é: feminismo é puro veneno. Foi eleita pelo Partido Conservador e era completamente adversária ao movimento feminista. Então, é uma grande mentira dizer que para ser mulher e política é preciso ser feminista, ou que existe alguma contradição em ser conservadora e atuar na política. Nós não acreditamos nisso e é por isso também que eu tenho tanta satisfação em escolher a Fernanda Dilda como minha vereadora em Concórdia. Só para finalizar, mais uma frase da Margaret Thatcher, ela disse que quem conhece os desafios de conduzir uma casa não teme os desafios de conduzir uma nação, porque é no micro, é na família que nós temos os maiores desafios da vida, em todos os aspectos. E quando a gente consegue resolver ou administrar isso, nada nos é difícil no âmbito externo, se a gente tem o interno resolvido. Vamos nos encaminhando. Deixa eu só fazer a última. Deputada Ana, 3 motivos pelo qual nós devemos votar na Fernanda. Eu já falei, mas eu vou repetir isso aí. Primeiro motivo. A nossa vereadora Fernanda Dilda tem o apoio de pessoas que já provaram o seu valor na política. Então, embora seja sua primeira candidatura, não é uma novidade, não é um medo, não é um risco apoiá-la. Ela tem o apoio de uma deputada estadual e deputada federal, as 2 mais votadas da história, conhecidas por serem conservadoras, e 2 deputadas que, modéstia à parte, representam o conservadorismo e o bolsonarismo em Santa Catarina como ninguém. E essas 2 deputadas escolheram Fernanda Dilda como sua candidata. Ela também tem preparo técnico como advogada, que é como mãe, como uma pessoa conhecida aqui na cidade de Concórdia, de uma família de sucesso, bem-sucedida e ordenada. Ela já demonstrou que ela consegue ser eficiente na gestão da sua vida e por isso pode ser eficiente na gestão do serviço público. E por último, coisas que talvez nem todos conheçam, mas a Fernanda Dilda, eu posso testificar e muitos outros podem. É honesta, competente, talentosa e principalmente, já que são só 3 motivos, ela é comprometida com as bandeiras do conservadorismo, da família, da liberdade e do patriotismo. Eu tenho certeza que ela ama Concórdia, afinal, toda vez eu recebo ligação lá no gabinete da Fernanda falando sobre Concórdia, e não só ela ama, mas ela tem valores e princípios que são necessários para renovar a Câmara de Vereadores aqui em Concórdia. Obrigada. Muito obrigada. Então, para encerrarmos nosso papo de hoje, até nos prolongamos um pouquinho mais, vote no dia 6 de outubro, 22 para prefeito. Isso, Prefeito 22, Massoco, vice Ferri. E vereadora 22 1, 2, 3. Muito fácil. 22 1, 2, 3. Tamo junto.